De hoje em diante escolho viver com Jesus. Como um barco que alcança o porto, eu encontrei sua luz. De hoje em diante escolho amar, pois eu tenho paz que só Jesus pode dar. De hoje em diante, Senhor do universo, és minha esperança. Santifica os propósitos do meu coração. Contigo ao meu lado, não tenho mais o que temer, pois tu és a razão do meu viver. Acima de tudo escolho viver por Jesus, em resposta ao grande preço que já foi pago na cruz. Eu sigo seus passos pra não me perder. Descobri que és minha razão de viver. De hoje em diante, Senhor do universo, és minha esperança. Santifica os propósitos do meu coração. Contigo ao meu lado, não tenho mais o que temer, pois tu és a razão do meu viver. Senhor do universo, és minha esperança. Santifica os propósitos do meu coração. Contigo ao meu lado, não tenho mais o que temer, pois tu és a razão do meu viver. Pois tu és a razão do meu viver. Tu és a razão do meu viver. Amém? Amém. Deus seja louvado. Que declaração linda, né? Senhor, tu és a razão do meu viver. Que seja isso refletido todos os dias. Nesse momento, para a entrada da plataforma, nós vamos ficar em pé ao som do louvor e entoar o hino Sinto a Presença. Sinto a presença do Senhor neste lugar, seu poder e sua graça, seu amor. Posso ver em cada face sua beleza irradiar. Sinto a presença do Senhor neste lugar. Amém.
Um feliz sábado a todos. Feliz sábado. É sempre bom, né, estarmos unidos em comunidade, em fraternidade. E mais um dia, com a graça de Deus, aqui no 4º dia na nossa semana de oração jovem. E é muito bom ver o rostinho de cada um aqui, para agradecermos ao Senhor, né? E aqueles que estão em casa, Deus abençoe vocês também. E que possamos saborear aqui as palavras que o Senhor vai proferir e falar ao nosso coração. Vamos orar? Santo, bondoso e querido Deus, perdão, Senhor, pelos nossos pecados. Hoje, Senhor, viemos à Tua casa para pedir que o Senhor desça o Seu Espírito Santo sobre nós. Amém. Conduza a nossa história. Abra, Senhor, o nosso entendimento para que possamos compreender as Tuas sagradas Escrituras. Entendermos, Senhor, que é o Senhor que realiza em nós maravilhas, prodígio, e que a Sua graça, Senhor, sempre está ao nosso dispor, porque o Senhor nos deste como dom do Senhor. Que o Senhor venha, Senhor, abençoar-nos para multiplicarmos a Tua palavra neste reino, derramar as Tuas bênçãos e semear a Sua vontade nesta terra. Que o nosso coração esteja sempre em Ti, voltados para a Tua glória, em nome e por amor de Jesus. Permaneça conosco. Amém. Amém. Em louvor e adoração a Deus, vamos entoar o hino Restaura.
Um feliz sábado aos irmãos. Que a presença de Deus possa restaurar, né, o nosso caminhar, o nosso pensar, o nosso deitar. Que Ele possa vir fazer o melhor por cada um de nós. Amém? Agora, neste momento, aqueles que sentem no coração, que tem um pedido especial, um agradecimento, que você queira fazer, que você possa ficar à vontade e vir aqui na frente, que nós iremos orar por você. Então agora nós vamos nos colocar de joelho para ter um momento especial com o nosso Deus. Senhor, aqui estamos, Senhor, perante Ti de joelhos, para se humilhar, Senhor, perante Ti, talvez, Senhor, por uma falta, talvez, Senhor, porque não estamos Te obedecendo, talvez, Senhor, porque não estamos de acordo com Tua palavra, Senhor. E aqui, Senhor, estamos, Senhor, perante Ti, que o Senhor, meu Pai, possa vir ter misericórdia de cada um de nós. Sabemos, Senhor, que a carne, Senhor, é fraca, mas que o Senhor, meu Pai, possa vir nos perdoar nas fraquezas, na nossa desobediência a Ti, e que de hoje em diante, Senhor, possamos pôr em prática, Senhor, assim como nós cantamos, para o Senhor restaurar, Senhor, a nossa vida. Restaura também, Senhor, o nosso caminhar, os nossos pés, Senhor, hoje também, Senhor, nossos pés também, para que possamos andar, Senhor, conforme a Tua lei. Também, Senhor, venha também, Senhor, tomar conta, Senhor, dos nossos pensamentos. Que o Senhor, meu Pai, possa colocar em nossos pensamentos só coisas boas, Senhor. Principalmente, Senhor, com atitude com o nosso próximo. Que possamos fazer a Tua vontade e não a nossa, Senhor. Porque somos fracos, falhos, egoístas. Que o Senhor, meu Pai, possa vir nos perdoar, Senhor, de tantas falhas que nós temos cometido contra Ti. E agora, Senhor, também o Senhor possa usar também, Senhor, o Fernando, que vai aqui, Senhor, dividir o pão da vida com cada um de nós. Que ele, meu Pai, possa ser usado por Ti neste momento. E o que ele for falar aqui, Senhor, que seja, Senhor, inspirado pelo Seu Santo Espírito. E também, Senhor, que o Senhor possa também falar conosco e que nós também possamos estar atentos à Tua palavra. Às vezes saímos de casa, Senhor, pedimos que o Senhor fala conosco. Mas às vezes, Senhor, a palavra vem e a gente não está atento. Que o Senhor, meu Pai, possa nos capacitar a fazer o Teu querer, Senhor. São essas bênçãos que eu Te peço e desde já agradeço, Senhor. Em nome do Seu Filho amado Jesus, aquele que morreu, Senhor, por cada um de nós. Amém. Provai e vede, histórias de fé e fidelidade.
História de hoje, do alcoolismo à nova vida. Meu nome é Emílio Gavieres, moro em Vinha del Mar, no Chile. Meus pais nos criaram na igreja adventista, aqui na igreja de Miraflores Alto, em Vinha. Aos 20 anos, fiz um grupo de amigos e conheci uma jovem que não era cristã. Isso me levou a tomar decisões que me afastaram da igreja. Ao me distanciar, minhas prioridades mudaram e os finais de semana passaram a ser dominados por convivências e consumo excessivo. Na época, eu trabalhava em uma empresa de água purificada. Um dia, decidimos fazer uma confraternização e um amigo trouxe cocaína. Embriagado pelo álcool, experimentei a droga. No dia seguinte, acordei com o coração acelerado e tive uma crise de pânico no trabalho. Mais tarde, consegui outro emprego em uma distribuidora de bebidas alcoólicas por indicação de um amigo. O consumo aumentou e havia fins de semana em que, sem dinheiro para comprar álcool, a gente usava essa facilidade de descontar no salário no fim do mês. Durante esse período, meu pai foi diagnosticado com um câncer terminal. Antes de falecer, conversamos e ele pediu para minha mãe comprar um terno para mim porque eu ia voltar para a igreja. Depois que ele faleceu, veio uma dor, uma tristeza muito grande e minha consciência não ficou tranquila porque eu sabia que estava fazendo algo errado. Decidi buscar a Deus exatamente como estava. Eu falo para meus amigos que muitas pessoas dizem não vou à igreja até estar bem. Se as pessoas pensam assim, nunca virão para os caminhos de Deus. O último dia que parei de beber, que foi há 10 anos, foi um domingo no Bar Paraíso. Desde pequeno sempre me ouvi, gostava de ouvir nossos irmãos pentecostais quando estava na rua com os instrumentos. Então, um homem da igreja percebeu meu estado e conversamos. Ele orou por mim e no dia seguinte tomei a decisão de abandonar os bares e o álcool. Essa decisão foi desafiadora, por quê? Porque meu trabalho envolvia lidar com bebidas alcoólicas. Ganhamos de presente uma caixa de cerveja e 3 garrafas de vinho e eu não aceitava. E eu me lembro de descer e passar atrás de um container e levantar as mãos para o céu e dizer: por favor, Deus, me tire daqui. Era difícil eu conseguir ser demitido, não acontecia assim nessa época. Mas depois de fazer a oração e clamar a Deus naquele momento, passaram 15 minutos e o gerente desce e me diz: você já está demitido. Após a demissão, um amigo me indicou para uma empresa de limpeza. Esse trabalho foi muito bom. Entrei em 2016, mais ou menos, e em 2020 começou a pandemia aqui no Chile. Então a produção de produtos de cloro e produtos de limpeza desta empresa começou a aumentar muito, devido ao que havia no país naquela época. E eles decidem fazer 2 turnos e fazer 2 semanas de dia e 2 semanas de noite. Mas o que isso significa? Que as pessoas que trabalhavam à noite teriam que sair no sábado de manhã. E eu não aceitei essas condições. Falei com meu chefe e ele me disse: você vai ter que pedir demissão. E aí eu decidi sair. Depois que parei de trabalhar, o Estado aqui no Chile, por causa da questão da pandemia, tem uma instituição chamada AFP, que são os fundos provisórios em que cada trabalhador contribui mês a mês para sua aposentadoria, para quando já estivermos velhos, como poderíamos dizer. Fiquei uns 5 ou 6 meses recebendo ajuda do Estado. E naquela época, eu estava pensando e sempre pensando na minha ideia de me tornar independente. Eu queria me tornar independente. E como sempre gostei do tema esporte, futebol, tênis, criei uma página nas redes sociais e vendo produtos para tênis, futebol e tênis de mesa. É um trabalho em que me sobra tempo para cuidar da minha mãe, ir à igreja, praticar esportes. Deus me deu isso há 5 anos. Sei que Deus esteve comigo em tudo que passei. Tudo é possível, mas temos que fazer a nossa parte. Deus não fará nada no seu dia sem que você queira desempenhar o seu papel. É preciso fazer o possível e deixar o impossível para Deus. Agora chegou a hora de adorarmos juntos, através dos dízimos e ofertas. Quero devolver, quero entregar tudo, enfim.
coração. Esse é o meu louvor, minha gratidão. Quero ofertar e devolver a Jesus. Bênçãos sem medidas, bênçãos de amor. Quero entregar tudo, enfim, de coração. Esse é o meu louvor, minha gratidão. Quero ofertar e devolver a Jesus. Quero receber o Espírito em mim. Posso ver o céu a chover, bênçãos sem fim. Quero receber o Espírito em mim. Posso ver o céu a chover, bênçãos sem fim. Posso ver o céu a chover, bênçãos sem fim. Posso ver o céu a chover, bênçãos sem fim. Oremos. Senhor nosso Deus, nosso Pai poderoso, habita no céu. Obrigado, Senhor, pela oportunidade de estarmos aqui na sua Santa Casa. Estamos aqui novamente em oração para te pedir de uma forma especial pelo dízimo e pelas ofertas, Senhor. Que seja destinado para a sua santa obra e que nós, como povo do Senhor, possamos ser fiel a Ti. Isso que eu te peço, te agradeço em nome de Jesus. Amém. Chegou a hora de adorar ao Senhor. Chegou a hora de ouvir do seu amor. Lindas histórias que vêm ensinar a sempre em Deus confiar. Chegou a hora de adorar ao Senhor. Chegou a hora de ouvir do seu amor. Vem, amiguinho, comigo sentar e vamos quietinhos ficar, prestando atenção em adoração. Bom dia novamente. Feliz sábado. Hoje a adoração infantil vai falar o super pai. Nós vamos falar de Noé. Noé, ele foi Isso, amanhã é dia dos pais, amanhã é nosso dia. E amanhã é seus dias também. De dar presente para os seus pais. Então nós vamos falar o super pai.
né? E Noé, ele foi muito obediente a Deus, sabia, criança? É bom ser obediente sim ou não? Sim. É bom ser obediente, né? Mesmo quando a gente fica bravo, né? Às vezes a gente não gosta de ser muito obediente, mas a gente tem que obedecer os nossos pais, os nossos tios, nossos avós. Então a gente tem que obedecer. E Noé, ele foi um homem muito obediente, sabia? Que por causa de sua obediência, ele salvou sua família, né? Deus falou que ia haver uma grande chuva. E não era pouca chuva não, que nem chove hoje em dia. Chove um dia inteiro, 2, 3. Sabe quantos dias choveu? 10 dias. 40 dias. Já pensou chover 40 dias e 40 noites? Vocês acham que é pouca água ou muita água? E vocês sabiam, criança, que a água, elas vinham de cima, caía de cima e também elas brotavam de baixo. Vocês sabiam disso? Que eu não sabia. E isso tem a porção da água embaixo também. E elas brotavam ali da terra, né? Imagina o tanto de água que tinha, né? E aí Deus falou assim: construa um grande Mar. Arca. Construa uma grande arca. E aí, naquela época não tinha assim máquina que nem tem hoje, né? Não tinha. E aí sabe o que Deus fez? Deus mandou os animais ajudar Noé, os animais grandes, né? E aí cada martelada que Noé dava era uma pregação. Cada madeira cortada era uma pregação. Mas você sabe, criança, que as pessoas não quiseram acreditar em Noé? Eles não quiseram. Eles não quiseram porque não perdoava a Deus. Eles não amavam a Deus, eles não conheciam Deus, né? Mas Noé, todo dia Noé falava. E sabe quantos anos? 120 anos. Na arca porque ia chover. Os animais entrou na arca porque ia chover. Sabe quem colocou os animais para dentro da arca? Deus. Foi Deus, né? Hoje nós estamos falando da história de Noé, né? Mas nós também temos que escutar o nosso Pai que está lá no céu, né? O nosso Pai que está lá no céu, Ele quer salvar cada um de nós aqui, né? Ele está preparando um lugar para cada um de nós, né? Assim como Noé escutou e salvou sua família, né? Noé salvou sua família inteira. Era para ele ter salvado ali muita gente, mas as pessoas, né, não escutaram o que Noé estava falando. E por isso as pessoas perderam suas vidas. E Noé fala aqui um super pai, por quê? Né? Ele salvou sua família, né? Ele fez de tudo para salvar sua família. E nós também, né, temos que ser esse super pai e super mãe também, né? Que temos que falar para os nossos filhos, né? Que sejais obediente a Deus, escute a voz do Senhor. Amém, Isaac? Nós vamos obedecer o papai, sim ou não? Sim. Sim, vamos obedecer o papai, a mamãe e também o nosso pai que está lá no céu, que é o nosso Senhor. Amém? A de Deus, ele entrou na arca. Foi, as pessoas de Deus entraram na arca. E olha só o que diz lá em Gênesis 7, versículo 7. Lá fala assim: Por causa das águas do dilúvio, Noé entrou na arca, ele com seus filhos, a sua mulher e as mulheres dos seus filhos, né? Então Noé, ele foi obediente. E quando a gente obedece a Deus, né? As pessoas ficam felizes. Cada vez as pessoas ficam felizes, isso.
Mas quando a gente é obediência, a gente só tem a ganhar, né? Mas quando nós obedecemos a Deus, acontece milagre. Isso, quando nós obedecemos a Deus, acontecem milagres, né? E o milagre é a salvação, né? Olha só, Noé obedeceu e pôde salvar a sua família. Que assim, nós também, ao escutar a mensagem de Deus, nós possamos também ser obedientes e escutar também a voz de Deus, a voz do Pai e a voz também da mamãe. Amém? Então agora nós vamos orar, né? Pedir para que Deus possa nos ajudar. Amém? Vamos fechar nossos olhinhos? Querido Deus, muito obrigado, Senhor, por mais um dia. Também, Senhor, venha nos ajudar, Senhor, a ser obediente, assim como Noé foi. E ele pôde salvar sua família ali, Senhor. Que nós também, como pai, como mãe, como os avós também, nós possamos, Senhor, falar para nossos filhos também, para os netos, que o Senhor, meu Pai, quer salvar cada um de nós. Que também, Senhor, possamos ser obedientes à Tua palavra. São essas bênçãos também, Senhor, que peço também, Senhor, pelos pequenos aqui. Que eles também, Senhor, possam ser obedientes a seus pais. São essas bênçãos que eu te peço e agradeço, em nome do seu Filho amado Jesus. Amém. Chegou a hora de adorar ao Senhor. Chegou a hora de ouvir do seu amor. Lindas histórias que vêm ensinar a sempre em Deus confiar. Do seu amor. Lindas histórias que vêm. Mais uma vez, feliz sábado a todos. É uma graça, né, estarmos aqui e podermos falar da bênção do Senhor. Que Deus possa falar através de nós. Quero convidar os meus amigos, se vocês quiserem ficar à vontade. Mais uma vez também agradecer, né, pelo convite, a Jéssica, líder dos jovens aqui da igreja. E temos que orar pelos jovens, viu? Para que Deus os abençoe, para que eles realizem a missão. Muitas vezes nós não fazemos. São algumas coisas que a gente tem que fazer na igreja. A primeira coisa, uma das primeiras coisas é orar pelo pastor. Pela saúde, pela vida missionária, porque não é fácil uma vida de pastor. A segunda coisa é pelo futuro da igreja. Os jovens, as crianças. Terceira coisa, pela liderança da igreja. Com isso, a gente, com o poder do Espírito Santo, ele age e vivifica todos nós. Amém? E aí tem os pais também, tem a oração. E graças a Deus aqui tem, aos domingos, né, às 17h30, 17h45, a oração pelos pais. Dos pais para os filhos, né? Que vocês venham e participem, porque isso é muito importante. A oração, o testemunho e a Bíblia. E os filhos também podem participar. Então, que vocês também venham, porque nós negligenciamos muitas vezes. Quero convidar você, então, para fazer uma oração. E o tema de hoje será uma esperança que transforma. Está baseado em Efésios, capítulo 4, versículo 15, 22 a 24. Então, quero te convidar, então, para fazermos já a oração. E vamos, após, pegar nossa Bíblia. Santo, bondoso e querido Deus, aqui, Senhor, estamos perante a Tua santa e bendita presença. Pedimos, Senhor, perdão pelos nossos pecados. Queremos te pedir, Senhor, uma esperança viva. Nós temos um tempo, Senhor, e esse tempo é o tempo da esperança. Que o Senhor venha falar através de nós neste momento. Que a sua palavra seja vivificada em nós e que através dessa palavra possamos levar o teu Santo Espírito às pessoas. O importante é que o Senhor está e sempre esteve com cada um de nós. Isso, Senhor, nos traz esperança, nos motiva a cada dia mais levar o
teu santo nome. Obrigado, Senhor, por nos ajudarmos a reconhecer as nossas falhas, falhas de caráter, falhas na humildade, falhas de perdão, de saber reconhecer que nós somos muitas vezes egoístas. Senhor, muito obrigado porque nesses dias que até aqui nós estamos, podemos compreender tantas graças, tanto poder, tanta renovação. Que o Senhor nos ajude a cada dia mais a encher o nosso coração de amor, de graça, de perdão e de poder, para que sejamos, Senhor, cristãos diferentes neste mundo, que carece da Tua paz, do Seu amor, que carece da Tua palavra santa e evangelizadora. Que nós possamos ser um testemunho em nossa vida, que a gente possa ser a Bíblia que os outros possam ler. Conduza a nossa vida, permaneça conosco neste culto. É o que te pedimos, em nome e por amor de Jesus. Amém. Então, meus irmãos, semana de oração jovem. E quem se considera jovem aqui? Só esses, pelo amor de Deus. Só esses que consideram jovem, vocês não consideram jovem, não? Isso. O que é ser jovem? Jovem é muito mais do que a idade. Jovem é mais, é além, é um estado de espírito. Quando nós permitimos que o Espírito Santo desça sobre nós e ele nos vivifica, nós somos transformados pela graça e nos tornamos uma nova pessoa. Então, todos os dias quando nós acordamos e pedimos ao Espírito Santo o santo batismo, nós nascemos de novo para Jesus. E Ele faz isso. Nos renova a cada manhã quando nós experimentamos na palavra, quando nós experimentamos na oração. E aí nós vamos dar testemunho. Quando nós nos enchemos de intimidade, espiritualidade para com Deus, nós somos transformados, regenerados. Então, ser jovem, jovial, é mais do que a idade. É um estado de espírito, é um estado de ânimo que Deus nos convida a ter. Muitas vezes, eu pego a conversar com alguns jovens e eu fico comparando, porque eu também converso com as pessoas de idade, eu gosto muito de conversar com os idosos, porque tem muita coisa para falar com a gente. Mas eu vejo a juventude mais nos idosos do que nos jovens. Hoje, os jovens são mais murmuradores, né? E os adultos, os idosos, por incrível que pareça, são gratos, porque Deus abençoou aquela condição de vida e Deus até hoje tem abençoado. Não é verdade? E quando a gente vai ver os jovens, só murmura, não consegue ir para frente, ou só está reclamando do serviço, ou reclama de uma coisa ou de outra. E isso nos traz o quê? Um envelhecimento precoce. A gente envelhece mais rápido, né? Já ouviu falar das pessoas que são rabugentas ou ranzinzas? Né? E você já ouviu falar que esse jovem parece um velho de 70, 80, 90 anos. Mas não é porque os senhores de idade são ruins ou são murmuradores, não está disso. Quem não está com a presença de Deus, aí sim. Mas quem está com o Senhor tem um espírito de ânimo e de jovialidade. Tem missionários que têm mais de 90 anos fazendo a missão acontecer. E são muito mais jovens. Então, a gente tem que quebrar esse tabu, da gente entender que Deus, Ele quer nós de uma forma diferente. E quando nós formos para Jerusalém Celeste, qual aspecto nós teremos? Jovem. Já pensou, irmã? Vai voltar ali, ó, tempo de 18 aninhos, ó, 15 aninhos, quem sabe? Cabelo branquinho, bonitinho, magrinho. Rapaz, já pensou? Uma felicidade eterna, você olhar assim, ó, e você não vai ter espelho, né? Eu creio que não vai precisar de espelho. Você vai olhar para as paredes de ouro da sua casa e vai refletir a sua imagem. Já pensou? E você olhar o rio que corre, o rio da vida, você olhar para ele e já ver sua face. Olha que lindo, né? Então,
a gente tem que passar por essa vida olhando para o céu. Amém? Olhando para o céu. Essa jornada que nós vivemos aqui é uma jornada de amor, de redenção e também de esperança. Não quer dizer que não vai ter dor, não. Mas Deus manifesta o amor por nós aqui. Deus manifesta a redenção dele aqui e nos redime aqui também. E nos traz esperança para a vida eterna. Amém? Efésios capítulo 4, agora sim, versículo 15. Efésios capítulo 4, versículo 15. Não preciso apresentar não, vou ler daqui. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Então, antes de qualquer coisa na vida, o que nós devemos seguir? A Cristo. Irmão, quando você estiver em dificuldade, com problemas, seja eles quais forem, nem vou citar porque na vida humana cada um de nós sabemos os problemas que nós temos, mas quando você realmente olha para frente e vê a Cristo, e vê o objetivo na sua vida, que é o Senhor, e onde você quer chegar, que é a Jerusalém Celeste, você vai passar pelos desafios dessa vida, e você vai ver que Deus está contigo e não vai desamparar em momento algum. Porque Deus, Ele te ama de uma forma que ninguém pode te amar na face dessa terra. E outra coisa, Ele vai fazer com que cada um de nós cresça em sabedoria, estatura e graça diante dEle. Quando nós nos aproximamos realmente do Senhor, aproximamos do Espírito Santo com o coração aberto, decidido, Ele transforma mente, caráter e personalidade. Quando nós estamos decididos aos pés de Cristo, a luz do Espírito nos indica onde nós devemos ir, para onde devemos ir e o que devemos fazer. E aí tem um famoso ditado mineiro, né? Onde que eu estou, para onde que eu vou, né? Já viram essa expressão? Onde que eu estou, para onde que eu vou? Onde você está hoje? Para onde você vai? Vamos refletir. Continuando aqui. Versículo 22 a 24. Que quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe pelas concupiscências do engano. Então nós devemos fazer o quê? Nos desfazer do velho homem. E vos renoveis no espírito do vosso sentido. Então Deus está falando aqui só para os jovens? Ah, bom, está falando para todos os homens. E Ele está falando para o velho homem. Quem que é o velho homem? Um jovem não tem o velho homem? Ah, tem. E a criança pode ter um velho homem também? Pode. Então, Ele está chamando todas as pessoas para se vestirem de um novo trato, deixar o passado de lado e viver uma vida nova. Tirar tudo aquilo que é velho, tudo aquilo que corrompe, tudo aquilo que tira a sua paz com o Senhor, para se vestir da armadura e da verdade do Senhor, e não mais do engano. E vos renoveis no espírito do vosso sentido. Renoveis no sentido do que? Da mente. Renovar na decisão que nós tomamos a cada dia. Que as nossas decisões, que os nossos dias sejam pautados pela misericórdia e pela graça do Senhor. E por último, o 24, e vos revistais do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Amém? Então nós precisamos ser novos homens, novos jovens, novas pessoas, novas criaturas em Deus Pai, em Cristo Jesus. Porque assim nós então seremos novos membros que fazem a verdade acontecer em vontade, justiça
e santidade não nossa, mas de Deus. Porque a nossa santidade e a nossa justiça é falha. Nós, às vezes, vestimos uma capa e achamos que nós somos santos. Tem muita gente achando que é santo por aí. Eu não vou nem citar para não ser termos grotescos, né? Não vou evitar isso. Mas tem muita gente que acha que é santo. Se veste de máscara e acha que é santo. Mas a santidade vem de Deus. E quando a santidade vem de Deus, ela é revestida de alguns pontos. Humildade, caráter, e um espírito manso e decidido. Os frutos do Santo Espírito do Senhor. Então, é pelos frutos que você conhece a árvore. Amém? Então aqui, nós conseguimos entender que Paulo nos chama para algo muito maior, muito mais radical do que qualquer filtro. Ele fala de uma troca completa de identidade. Qual é a sua identidade? Você tem identidade aí? Deve estar na sua carteira, né? Sua identidade. A minha está aqui, ó. Deixa eu pegar rapidinho minha identidade. Ver se eu acho aqui. Deixa eu ver se está aqui também. Deixa eu ver. Não está aqui. Coisas de TDAH. Esqueci em casa. Mas você tem uma identidade. Nós temos uma identidade. E nós teremos que tirar o nosso passaporte. E sem identidade, igual eu estou aqui, nós vamos conseguir tirar um passaporte? Você vai tirar o passaporte? E qual passaporte que eu estou falando? Vocês já sabem, né? O passaporte que o novo homem tem que tirar. Vamos dizer que você tem essa identidade sua aí. E a cada 10 anos você tem que renovar a sua identidade. Certo? Cristo nos pede uma renovação de identidade cotidiana. E sem essa identidade nova, nós não conseguimos o passaporte para o céu. De fato, a graça já é dada e a salvação já está dada. Mas se nós não vivermos a palavra e a verdade e a obediência em Cristo Jesus, nós poderemos perder essa graça. A graça é de graça, mas ela não é barata. Não é de qualquer jeito. Não podemos viver um cristianismo de aparência. O cristão, ele tem uma identidade, ele tem uma marca. Uma marca que destaca ele de outras pessoas, de outros universos. E isso nos mostra de quem nós somos servos. De Deus ou do mal. Quem nós servimos? Continuando então. Já lemos, né, versículo. E aqui temos um problema. O velho homem. E a cultura do eu. E aqui já entramos até com uma parte meio que filosófica. O mundo, ele está pautada no homem, que busca a si próprio, a formar uma identidade, não para o céu, mas uma identidade pautada na sua soberba individual. O culto ao ego, o culto ao eu, está aí por vezes disfarçada. Disfarçada num aplicativo, disfarçada em algumas redes sociais, que podem fazer você levar e se admirar de uma tal forma que não é da forma que Cristo quer que você seja. Quantas vezes nós abrimos a tela de alguns aplicativos e ao invés de vermos bênção, a gente vê uma pessoa totalmente sem um pudor espiritual, sem umas vestes adequadas. E muitas vezes, até no nosso meio cristão, pessoas do nosso redil postam coisas que não são para a nossa identidade cristã. E se revelam nas redes sociais, ao invés de cordeiros, fica meio que cordeiro, né? Cordeiro sem pele. Sabe? Um cordeiro que tem metade da pele?
Ou talvez o cordeiro até sem pele, quase. Então, a cultura do eu, ela faz com que você queira ter um status, queira adquirir os melhores bens, que você queira ser a melhor pessoa do mundo, que você sinta melhor do que os outros irmãos, para que você seja melhor que a pessoa que é da equipe de limpeza, para você sentir melhor que as pessoas que sejam do escritório, e cada dia a gente subir em hierarquia pessoal, para a gente se sentir, né, pessoas, para a gente se sentir respeitado, para a gente se sentir melhor. E isso é o quê? Pura vaidade. E tem um famoso ditado, né? Vaidade das vaidades. Tudo é vaidade. E não passa de vaidade. Então, o culto à vaidade, essa cultura que nós vivemos, ela está pautada no crivo do mundo hoje em toda parte. Hoje o que mais se vende? Produtos de beleza, produtos de cosméticos, plásticas, né? Botox para toda parte. A pessoa que envelhece, ela não quer mais envelhecer. Ela olha, não, estou muito velho, deixa eu ali fazer uma cirurgia, deixa eu tirar, fazer uma lipo de papada, ou deixa eu colocar aqui uma coisinha aqui para me tirar a minha ruga de expressão, tirar meu pé de galinha, não é? Tudo bem, pode até fazer parte, mas se isso for tudo em sua vida, já está errado. O culto passa a ser no corpo, ao invés de cultuarmos ao Espírito Santo de Deus e saber que dentro de nós há um espírito a ser entregue ao Senhor. Academias, o culto ao corpo. Pessoas ficam na academia para se aparecer e tira foto sem camisa para lá e tal. Bom, não vou entrar nesse mérito, mas vocês estão vendo cada dia mais que não só essa cultura, mas nas redes e na televisão e em todos os lugares, o mundo ele vai fazendo isso. A cultura do corpo, a cultura da sexualidade muito explícita. Tanto que existe determinados casamentos que não são comuns no nosso meio. Não vou nem falar, porque vocês já sabem, e corre o risco também de a live cair. Então, tem cada coisa que existe hoje no mundo que nos transforma, não em pessoas com esperança, mas em pessoas com falta de esperança em um mundo que carece de Deus. E aí nós perdemos a nossa identidade, porque nós temos falta de cultura espiritual e vivemos uma cultura de engano, voltada para o individualismo. E hoje, não sei se vocês já viram, mas até mesmo na filosofia já existe muitos textos sobre isso, mas o individualismo no ser humano, que está implícito em várias culturas, inclusive a americana, que desceu para os nossos continentes, e hoje nós vivemos sobre isso. Nós queremos a melhor marca, nós queremos o melhor tênis, nós queremos o melhor celular, nós queremos nos destacar acima dos outros. E o que Jesus nos chama a ter de propósito de identidade pessoal? Lá em, se eu não me engano, é Coríntios, onde fala da comunidade, que ela tira e ajuda os outros, em um ajuda o outro, conduz e ajuda e tira daquilo que é seu para ajudar o próximo. Hoje, nós vivemos num mundo em que você pode fazer de tudo. Me peça de tudo, mas não me peça dinheiro não, que aí você quebra a amizade. Me peça de tudo, mas não mexa no meu bolso. Me peça de tudo, mas não peça me emprestar do meu carro, não, entendeu? O que é meu. Pronto. Às vezes até o marido fala assim, o carro é meu, não é seu. E o casamento é de ambos. É um só casamento. Então, o que é de um, é de outro. Bom, esse é só um exemplo para dizer que nós devemos ser um em Cristo Jesus. O velho homem, hoje, se manifesta na ansiedade pela comparação. Nós estamos sempre comparando a nós uns com os outros. E aí o que eu falei na semana sobre a ansiedade
que está muito ligado às telas, ao Facebook, Instagram e etc., em que você pega e olha para a vida do irmão e você acha que o irmão tem uma vida perfeita, mas é porque ali aparenta-se ser perfeita. Só que na vida da pessoa você não sabe, não conhece o que se vive. Então tudo é marketing. Aparentemente eu conto aquilo que eu quero, a versão da minha história. Mas aquilo que eu tenho, aquilo que eu vivo é totalmente diferente. Pode não ser aquilo que você imagina. Aí, às vezes, você vai se comparar a um outro irmão, um colega seu, ou talvez até pessoas próximas de você. E você vai falar assim, não, aquela pessoa está se dando bem na vida, e eu, não. Aí, pela rede social, você vê, nossa, está tudo bonitinho. A pessoa sai, viaja sempre, mas os cartões ficam sempre em dívida. Você não vê isso. Entendeu? Você não vê que a pessoa fica sempre endividada, que não tem controle. Tudo bem, está aproveitando a vida, entre aspas, mas vive enforcado. Será que é uma vida de paz, de tranquilidade? Então, o que eu quero dizer? Hoje, um dos maiores problemas, e o Brasil hoje é um país que tem mais problema de ansiedade no mundo, é um campeão da ansiedade, tá? Transtorno de ansiedade de hoje, porque nós comparamos uns aos outros. Para que eu vou me comparar? Eu preciso ser semelhante a uma pessoa, Cristo Jesus. O foco é Ele. Se eu começar a olhar para o lado, é o que Ele já disse. Jesus está ali. Ou Jesus está aqui, vamos dizer. Jesus está aqui. Se você olha para frente, você só vê Jesus. Mas se você começar a olhar para o lado, você vai ver o irmão. Só que você vai ver o irmão, e se você olhar direitinho para o irmão, ele é gordinho. Se você olhar direitinho para o irmão, ele usa óculos. Ele é cheio de defeitos. Nós somos cheios de defeitos. E mesmo que a aparência seja bonitinha, por dentro a gente é tudo estragado. Por dentro eu digo assim, espiritualmente. Nós não temos capacidade de receber muitas vezes a luz do Senhor. E só recebemos a luz e a espiritualidade do Senhor porque Ele tem misericórdia de cada um de nós, senão nós não receberíamos. Ninguém é melhor que ninguém. Nem título, nem status, nem nada, isso aí não presta. O que presta é você ser realmente um filho amado de Deus. Quando você for filho amado de Deus, respeitar ao Senhor e ver que você é criatura e a sua identidade é de filho de Deus, o seu passaporte da salvação está garantido. Amém? Então, na cultura hoje do eu, é a cultura do cancelamento. É uma cultura que, se você não corresponde aos nossos anseios na sociedade, você está cancelado. Pronto. E que essa cultura não entre dentro da igreja, porque eu não posso cancelar o irmão. Mas hoje, na rede social, a gente cancela as pessoas. E a gente, como cristão, está indo no barco. Essa pessoa fez isso, não, vamos cancelar ela. Que essa identidade de cancelamento não seja para nós, porque Jesus não cancelou ninguém. Jesus poderia ter cancelado a Maria Madalena. E o que Ele fez? E se a cultura do cancelamento não é o apedrejamento espiritual dessas nossa época, eu não sei o que é. Porque é um julgamento, onde eu cancelo, eu excluo a pessoa, eu mato ela do vínculo social que ela poderia ter. Então eu menosprezo, eu digo, você não tem mais como viver nessa sociedade porque você errou. E como você errou, eu te cancelo. Não é assim? A cultura do cancelamento? É o apedrejamento. E aí, se Jesus viesse hoje e escrevesse na rede social, quem não tem pecado que atire a primeira pedra. E se Jesus usasse a rede social hoje? É uma situação delicada. E você tem que trazer para os seus tempos o que Jesus fala na Bíblia. Então, se essa cultura do cancelamento, ela se perpetuar em nosso meio, nós estamos completamente lascados. Para não dizer outra expressão, a gente está perdido. Porque nós teremos uma mentalidade de Satanás e não uma mentalidade do Senhor.
Esse é o grande conflito que nós vivemos hoje. Cultura do cancelamento, cultura do individualismo, a cultura da vaidade. Essas culturas estão sendo perpetuadas. Meu corpo e minhas regras. A minha moral, minha moralidade, ela depende de mim, não do que o outro pensa sobre mim. A moralidade que foi dirigida, escrita por séculos e pela Bíblia, ela não serve para os meus padrões conceituais do que eu sou, daquilo que eu sinto, daquilo que eu faço. Eu, individualmente, decido aquilo que eu vou fazer. Então, se eu quero cortar minha orelha e ficar sem orelha, eu fico. Se eu quiser colocar um piercing, se eu quiser tirar a orelha, se eu quiser parecer um demônio, se eu quiser... né? Não tem por aí isso aí? As pessoas mudam toda a face? Então, tudo é permitido, mas nem tudo é conveniente. Assim diz Paulo. Tudo é permitido, mas nem tudo me convém. Esse é um conflito que nós vivemos, e o grande conflito vai narrar muito isso. Agora, o inimigo usa a cultura para nos vender a uma identidade falsa. Isso é identidade falsa. A identidade em que você vive para você mesmo. As suas decisões que importam. O que os outros pensam sobre você, problema nenhum. O que você tem de moral, bons costumes, ética, valor, isso aí é deixar de lado. Hoje nós estamos no século XXI, isso é passado. Moral, deixa para lá, isso aí não existe. Vamos viver do jeito que a gente quer. Casamento a 3, casamento a 4, e vai. Deixa isso para lá. Vamos viver do jeito que a gente quer. Vamos viver a nossa liberdade, mais chamada hoje, que é, na verdade, uma libertinagem. Vamos viver a nossa vaidade, vamos viver a nossa liberdade, vamos viver a nossa vontade. Né? E aí nós deixamos de viver a vontade de Cristo, a liberdade que é viver para o céu, de viver as regras do Senhor, para viver aquilo que nós queremos. E na Bíblia relata que muito do que nós queremos é contrário à vontade de Deus. Então, na carta ali aos Efésios, nós identificamos, então, essa falta de cultura espiritual. O espírito desta era não é o espírito de Deus. Por isso que se fala da nova era, após 2000, né? Antes de 2000 a gente tinha uma outra mentalidade. Não era tão globalizada. A partir de 2000 começou-se a uma nova perspectiva. Hoje nós temos uma identidade mundial, onde há conceitos mundiais e que se deve ser pautado por esses conceitos mundiais. A Agenda 2030 da ONU, por exemplo. Então tem padrões que o governo, e o governo maior, o império, que nós sabemos quem é, quer colocar essa identidade falsa para que todo mundo caia. E muitas pessoas não estão percebendo, mas estão caindo na identidade e no engano de Satanás. E por isso, Ellen White fala que, se pudessem, enganariam até os excluídos. Os escolhidos. Excluídos não. Excluídos já estão excluídos. Mas poderiam enganar até os escolhidos. Estão enganando os escolhidos? Sim. Tem muita gente caindo. Tem muita gente boa, com coração bom, que caíram, que eram pessoas magníficas, que pregavam a palavra de Deus, que faziam a vontade de Deus, mas estão perecendo pelas vontades da carne, pelas concupiscências da carne, pelo olhar, pela vaidade, pelo engano da identidade falsa. O que é conversão em Cristo? Vocês sabem? Ele vai falar assim, ponto de interrogação, agora eu quero saber. O que é? Ellen White vai falar na Mensagem aos Jovens, página 65. A conversão é uma obra que a maioria não tem apreciado. Não é coisa de pouca importância. Transforma uma mente terrena, amante do pecado, para fazê-la compreender
o exprimível amor de Cristo. Então, qual é a transformação, qual é a conversão que Deus quer de cada um de nós? Conversão da mente. Onde a nossa mente, o que nós pensamos, seja tirado o velho homem da mente, para que nós pensemos de uma forma renovada, espiritual. Por isso que quando uma pessoa encontrava Jesus, quando Maria Madalena ela veio aos pés do Senhor e Deus deu uma chance para ela, quando ela se entregou, o que foi? O que aconteceu na vida dela? A mente se transformou. Ela viveu uma nova criatura. Aqui, a mente transformou. Quando Jesus chama os apóstolos, ele chamou os apóstolos nas condições que eles estavam. Pecador, cobrador de imposto, uma pessoa ignorante que era pau briguento danado. Mas Deus foi lá e chamou. E ele teve uma conversão de mente, de caráter e de personalidade. Cristo tem esse poder de chegar através de nós, renovar a nossa história e transformar a gente em uma nova criatura. Isso. E quando nós nos tornamos nova criatura em Cristo Jesus, nós somos chamados a sermos iguais a Ele. Então, quando as pessoas chegam através de nós pecadoras, nós não devemos chutar as pessoas pecadoras. Nós não devemos pegar Maria Madalena e cancelar ela, e jogar pedra nela, mas levar a mensagem de esperança para essas pessoas. E quando um membro nosso peca, a gente também não deve cancelar, não. A gente deve acolher, orientar, mostrar o caminho certo, dar as oportunidades, assim como Jesus deu para os apóstolos. Você acha quantas oportunidades Jesus deu para os apóstolos? Quantas? Para eles permanecer ali. E quantas não tem dado a gente, porque a gente está na igreja também, a gente sabe que a gente é pecador. E quantas chances Deus não tem nos dado, por misericórdia, por graça. Nós somos muito agraciados, irmãos, em Cristo Jesus. Se não fosse por Ele, ninguém estaria aqui. Se não fosse por Ele, não tinha nenhum ser vivo no mundo. Porque nós não somos dignos de respirar o ar que nós respiramos. Nós não somos dignos de ver as belezas que Deus tem dado para nós nesse mundo. Porque nós somos pecadores. Ele nunca desiste de você. Ele nunca desiste de mim. Essa é a esperança. Ele nunca desiste de você, irmão. Ele nunca desiste de você, irmão. Ele está sempre de braços abertos. E Ele fala através de nós, Ele fala através das pessoas, Ele fala através da Bíblia. E a principal fonte da palavra, que é a palavra de Deus, onde Ele fala contigo, você deve abrir ela cotidianamente. E nesse tempo que nós temos vivido de engano de Satanás, se nós não buscarmos alimentarmos a nossa mente intelectual, nós vamos perecer. Porque ele vai nos enganar com palavras, com ações, com situações misturadas de mentira com verdade. Você sabe identificar uma mentira e uma verdade junto? Uma mentira bem contada, às vezes se torna uma... E uma verdade contada como se fosse uma mentira, se torna... Jesus foi morto por causa de uma mentira. Muito bem contada. Uma narração ali da época, onde todo mundo foi no conto da carochinha. E nós? Será que os meios de comunicação têm influenciado a nós a tomarmos decisões e posicionamentos que não são racionais, mas decididos pela mídia? Porque a mídia decide quem é bom, quem é ruim. Algumas pessoas influenciam quem é bom, quem é ruim. Mas o que Cristo nos aconselha? Vamos supor que naquele tempo de Jesus, os judeus fosse a mídia atual. Já pensou? Não dá para associar isso? A mídia diz, esse é bom, esse não presta. A mídia hoje está assim.
ela cancela quem ela quer e ela elege quem ela quer. Por isso, o meio mundano não é de Cristo, porque conta uma mentira como se fosse verdade. E quando você identifica isso, quando você vê primícias verdadeiras no meio de falsa, identificar as primícias. No meio de uma frase, existe primícia, tá? Um verbo de ligação ali, uma ligação, que seja um e ou, etc. E tem outra premissa. E vem a conclusão dessa premissa. Então, se você vê uma premissa, identifica na frase. Isso pode ser verdade? Pode, mas aqui é mentira. Vai haver a outra premissa, essa é verdadeira. Então, se uma é verdadeira e a outra é falsa, isso é falso. Se as duas premissas são verdadeiras, então é verdadeiro. Se as duas premissas são falsas, é falso. Não tem como você manipular a tal ponto que você não identifique naquela frase, naquele contexto, o que é certo e o que é errado. Seguindo os nossos padrões cristãos. Tá? Então, Jesus, ele não desiste de nós. Por quê? Porque ele sabe que esse mundo, ele quer te enganar e me enganar. Então, o novo homem, ele tem uma nova humanidade. O novo homem e a nova humanidade. Essa é a solução para nós. E essa solução, ela está pautada em Cristo. Enquanto o mundo oferecer ou oferece remendos em panos de retalho, Deus nos oferece uma roupa nova através da justificação. Um novo status espiritual. Mas não é para você se achar melhor que o outro, mas para você amar o outro, assim como o exemplo que a Jéssica deu ontem. Para que você possa amar. E que o outro ame também. E que a gente possa fazer a cultura do amor, a cultura da justificação acontecer realmente como Deus fez. Pela fé. Nós somos justificados em Cristo Jesus. Nossa transformação, ela tem que ser de santificação. E nós devemos ter um novo modo de vida. Ser santificados pela palavra e ser um instrumento fiel na mão de Deus. Nossa transformação não é um projeto solo, não é um projeto seu, não é um projeto meu. Mas uma formação de uma nova humanidade. A igreja que funciona como vitrine da glória de Deus. A igreja funciona como vitrine da glória de Deus. E quem é a igreja? Somos nós. Nós somos vitrines do Senhor. Mas somos vitrines dos homens também. Quando eles olham para a igreja, o que eles esperam? Esperam coisas boas. Eles não falam nada, mas estão ali, ó, de olho em você. Se você pisar fora da curva, aí eles começam a falar, ó, na igreja ele é santo, mas fora da igreja... Entende? Nós somos observados. Pode parecer que não. Eu já tive essa experiência. Eu constantemente estava postando coisa de Deus, né? Aí depois eu falei assim, ixi, não está alcançando ninguém. Aí outro dia a pessoa me parou na rua e falou assim, ó, estou gostando muito dos seus vídeos. Faz bem, transforma a gente, deixa a gente mais leve. Eu não esperava essa pessoa vir e falar isso. Não esperava mesmo. Mas isso mostra que nós podemos usar todos os meios que existem hoje na face da terra para fazer o bem e levar a palavra do Senhor. Nós devemos fazer de tudo para fazer a vontade de Deus acontecer. Amém? Então, o agente da mudança é o Espírito Santo. Mas hoje o Espírito Santo, ele luta contra o algoritmo. E vocês sabem o que é o algoritmo, né? O algoritmo que leva você a alimentar a sua vaidade pessoal e a sua vontade. Você vai no Instagram lá, que eu já comentei na semana, quanto mais você curte aquilo que você gosta, mais aparece. Se você se alimenta de coisa mal, ele vai nutrir você e vai aparecer mais coisas más. Se você nutre de coisa boa, vai aparecer só coisa boa. E ali aquele
instrumento tem feito que as pessoas mostrem o seu lado mais obscuro, transformando e aparecendo. Por isso que hoje você vê cada pessoa falando cada coisa, cada asneira na internet. Antes não tinha, porque a internet deu voz aos burros. Desculpa a expressão, mas a internet deu voz aos tolos. Porque você tem que ter racionalidade. Você não pode falar só com emoção. E a internet, ela dá voz à emoção mais que à razão. Então, o seu lado emocional, a tristeza, o medo, a insegurança, você joga tudo na rede. Todo mundo fica sabendo como você está. Tudo. E menos Deus. Deus fica o último. Como se o Espírito Santo fosse esse meio que parece ser transcendente, que é a rede da internet. Mas que não é. Quem é transcendente é só o Senhor. E a quem nós devemos orar e prestar cultos é o Senhor. Não devemos adorar o algoritmo. Seja do Instagram, seja do TikTok, seja do YouTube, seja qual for o algoritmo. O algoritmo, mais que real, é o Espírito Santo. Que ele não é manipulável. Algoritmo imanipulável, porque mais que um algoritmo, ele é uma identidade a qual nós não conhecemos. Nós não temos condições de mencionar e identificar, e qualquer livro que a gente escreva sobre o Senhor ainda vai ser pouco. Porque ele é muito maior do que os nossos pensamentos. Ele é muito maior do que a gente acha que conhece ele. Ele nos conhece muito bem, mas nós não o conhecemos. Então a escolha diária é: quem vai programar sua mente? Quem? Será as telenovelas? Será o algoritmo do Netflix? Será os filmes? Qual é que vai te programar? Você sabe que cada vídeo que você vê, você está jogando para dentro da sua mente informação. E essa mente, ela vai receber essa coisa sendo boa ou ruim. E você vai se alimentar disso. Ellen White fala no livro dela para os jovens adventistas sobre aquilo que você lê tem um impacto direto na sua mente. Daquilo que você se alimenta. Daquilo que você coloca para dentro da sua mente. Não é só a comida que faz mal. Não é só. É também aquilo que você vê. Aquilo que você enxerga. Porque Satanás, ele é expert em fazer você pecar pelos seus sentidos. Então ele vai trabalhar no seu ver, vai trabalhar no seu falar, vai trabalhar no seu sentir o cheiro, no seu ouvir, no seu tocar. Por isso tem uns perfumes aí que você sente e já vai levar uma lembrança e vai levar alguma coisa e vai... Depois vocês estudem sobre perfumes. Vocês vão ver o que eu estou falando. Até os perfumes podem levar a gente a pecar? Será? Vamos pensar nisso. Então, o algoritmo do mundo, que te prende em bolhas, então ele prende a gente no nosso universo, na nossa realidade mental. Se eu penso dessa forma, eu não quero pensar de outra forma. Eu estou aqui, eu penso assim. Estou formatado para pensar dessa forma. O algoritmo te dá o quê? Nutrição desse pensamento, dessa mente. Então, você que pensa dessa forma, você de jeito nenhum vai querer pensar dessa forma aqui. Você não vai querer raciocinar e ver o ponto de vista que o outro tem. Mas você vai querer defender o seu ponto de vista e anátema. Quando você pode olhar para as pessoas, dialogar os pontos de vista diferentes e às vezes crescer. Ser abençoado por um ponto de vista diferente, o qual você não tinha pensado antes. Então o diálogo cessou. As pessoas hoje dentro de casa estão longe, é o que eu falei ontem. E as pessoas que estão de longe estão perto. Os pedófilos estão mais perto das nossas crianças do que antes. Estão dentro de casa. E nós, que somos pais, estamos distantes das nossas crianças. E entre outras questões aí. Então, meus irmãos,
Ou o Espírito Santo que te transforma, segundo o padrão de Cristo, que permite essa renovação, e você se permitir a isso, é deixar que o Espírito Santo nos vista de sua identidade de filhos amados do Rei. Se você deixar que Cristo te ame, essa identidade que você tem de homem velho, formado pelo algoritmo mundano que hoje temos, que forma a mente de uma inteligência artificial, que ela pode fazer tudo por você e ao mesmo tempo não te contribui em nada, porque você não pensa mais, não raciocina mais, não decide mais. Você joga tudo para a inteligência artificial decidir por você. Você não decide mais. Quem decide é ela. É o algoritmo que decide. Hoje é o algoritmo que decide as coisas. Não é Deus. Não é você. É o seu algoritmo. Então, tudo bem você usar para Deus e saber usar de forma racional as coisas. Mas se você for pela emoção, você vai para a boca, você vai para o céu da boca da onça, não para o céu celestial. Irmãos, finalizando aqui então, o Espírito pede para você abandonar o que hoje? O que o Espírito Santo pede para você abandonar? Não quero que você fale, mas reflita. Pare de vestir, para vestir o novo, é preciso se despir do velho homem. Qual roupa velha? Ansiedade, julgamento, busca por validação, pornografia? Talvez seja isso. É isso que você está vivendo? Será que você está despindo dessas roupas aí? Irmãos, chegou ao fim. E eu quero chamar vocês a sermos amigos uns dos outros. Mas amigos como Provérbios mesmos diz. Pode ir. Que Provérbios mesmos diz. Quem acha um amigo, acha um tesouro. E que nós sejamos amigos de verdade. Assim como os apóstolos. Que mais que tenha alguma diferença, se perdoam. Que mais que tenha alguma coisa que não seja da realidade, da vontade do Senhor, seja resolvida entre nós. Que possamos realmente vivermos a identidade de Deus, conectando a nossa vida espiritual e a nossa intimidade ao poder do Senhor. Não só hoje, mas sempre em nossa vida. Que esse louvor, nesse momento, fale daquilo que você precisa ter, conhecer a Cristo. Que seja um relacionamento vivo e eficaz. Eu ia convidar você a ficar de pé ao som da música, para a gente poder refletir. Reflita na música, pense e deixe que ela fale com você. Se você quiser fechar os olhos, ficar em oração, pedir ao Senhor que mude a sua vida neste momento, que transforme o seu ser, a sua mente, seu caráter, sua personalidade, e que a esperança se renove em seu coração. Vamos transformar essa música numa oração. Príncipes ou reis deste mundo, jamais com eles eu falei, mas eu sei de um rei de paz e de amor, que o mundo em suas mãos ele tomou. Conheço a Cristo, o Rei dos Reis que me ama. Tenho a Cristo, príncipe da paz que vive em mim. Mestre Santo, meu amigo, aqui eu sei. Altas posições nunca tive,
Cristo, eleva-me. Sei que um dia irei ao reino que é sem fim, e o príncipe eu mesmo ali serei. Conheço a Cristo, o Rei dos Reis que me ama. Tenho a Cristo, príncipe da paz que vive em mim. Mestre Santo, meu amigo, aqui eu sei e esperarei no Senhor. Sempre darei o meu louvor. Conheço a Cristo, o Rei dos Reis que me ama. Tenho a Cristo, príncipe da paz que vive em mim. Mestre Santo, meu amigo, aqui eu sei. Deus está aqui no meio de nós. Amém? Eu quero te convidar agora a nós fazermos uma oração. Santo, bondoso e querido Deus, obrigado, Pai, por nos renovar. Mais uma vez, Senhor, queremos colocar em Tuas mãos aquelas pessoas que nós não conseguimos perdoar. Que o Senhor venha trabalhar em nosso coração, para que a gente possa, Senhor, tomar uma decisão de perdoar aqueles que nos ofenderam. E que nós possamos também pedir perdão a quem nos ofendeu, ou aqueles que nós ofendemos. Pai, nos ajude para que sejamos como o Senhor é: manso, apaziguador, misericordioso, justo e fiel, entre outros adjetivos. Que o Senhor venha transformar a nossa mente, nosso caráter, nossa personalidade. Que o Senhor venha transformar cada um de nós, porque sabemos, Pai, que ninguém transforma ninguém, mas pelo poder da oração, nós renovaremos a nossa mente, assim diz na palavra. Devemos prestar um culto racional, decidido, que nós possamos sair dessa igreja hoje, querendo mudança em nossa vida, que a gente possa sair daqui mudados, restaurados, e que possamos ser enviados pelo Senhor, pelo Espírito Santo, a fazer a obra, a levar a palavra, a conversar com as pessoas na rua, falar de Jesus, trazer elas para Jesus. Que nós sejamos impressionados pelo Senhor, com um dom espiritual, revelado pelo Teu Santo Espírito, Senhor, para que cada um de nós, além de sermos amigos uns dos outros, levemos, Senhor, um método de Cristo, um método do amor. Assim, esse método que Bulhões muito fala, Senhor, que nós possamos colocar em nossa igreja um método de Cristo, um método de amor, um método de amizade, um método que traz as pessoas para junto de nós. Pai, ajude-nos no nosso âmbito familiar, para que possamos conviver bem com as nossas esposas com os maridos. Que o Senhor venha, Senhor, fazer com que a identidade cristã na nossa casa seja revelada para a Tua glória, Senhor. Que nós possamos viver para Ti e para a glória do alto, e não para a nossa glória, Senhor. Que nós sejamos homens novos, e não mais homens velhos, retalhados, costurados em panos que não servem mais para ser usados. Mas, Pai, nos dê uma nova identidade em Ti, ó Cristo Jesus. É o que te pedimos. Leve-nos
em tranquilidade para casa. Abençoe todos os jovens do mundo, para que conheçam, Senhor, a Tua verdade. Abençoe a líder jovem dessa igreja, os líderes dessa igreja. Que o Senhor venha conduzir todos nós que estamos aqui e as pessoas que estão em casa, para que recebam a Tua bênção. Que o Senhor desça sobre cada um de nós o Teu querer e a Tua graça, Senhor. E que a Tua infinita misericórdia nos encha de amor. E que o nosso coração pegue fogo quando nós falamos de Ti, quando nós sentimos a Tua presença. Conduza a nossa vida, perdoe os nossos pecados hoje e sempre, Senhor. Conduza-nos para esse mundo, para que nós possamos evangelizar e fazer a Tua vontade. Em nome de Jesus. Amém. Lembrando rapidamente, após a saída vocês voltem, que tem um recado com a Suelen aqui, muito importante. Que o Senhor te abençoe.